Estamos de volta e vamos conversar agora com Gabriel Boto, saber dele se realmente o Botafogo está acima das outras equipes nesse paraibano. Boto, boa tarde. Boa tarde, Serginho. Pois é, financeiramente o Botafogo realmente está em um nível acima das demais equipes do Campeonato Paraibano. Porém, o futebol é muito dinâmico, né, Serginho? Ontem mesmo foi um jogo disputado, um jogo que o Campinense teve a oportunidade de vencer a partida. O Samuel Pires fechou o gol, várias vezes foi obrigado a fazer milagre para salvar do Botafogo tomar esse gol, que seria do empate, talvez até também de uma virada, enfim. Mas o Botafogo soube aproveitar muito bem essa superioridade no placar, administrou bem o jogo, conseguiu sair de campo com uma excelente vitória, uma vitória que dá tranquilidade ao Evaristo Pisa para esse jogo de sábado contra o CSP, aqui no Almedão. Apesar de ser comando do CSP, o Botafogo joga em casa. E depois a sequência na Copa do Nordeste também contra o Ceará, lá em Fortaleza, depois contra o Imperatriz aqui no Almedão, e para fechar esse primeiro turno do Campeonato Paraibano, terminar de forma também boa contra o Souza aqui no Almedão também. Uma sequência em casa pelo Paraibano, e o Botafogo só volta a viajar no Campeonato Estadual contra o Souza na penúltima rodada do segundo turno. Então o Pisa tem aí muitos jogos para alcançar o Atlético, que é o principal objetivo de momento, e depois manter essa primeira colocação para, sem dúvidas, disputar a semifinal contra o adversário do Grupo A. O que é que está faltando ao Campinense? Você mesmo falou agora há pouco, Boto, o Campinense teve chances, esse jogo poderia ter terminado empatado, assim como pela Copa do Brasil, o Campinense poderia ter ganhado do Atlético Mineiro. Então, nesse jogo específico contra o Botafogo, o que faltou ao Campinense é realmente a qualidade técnica dos atletas. A gente percebe, isso fica nítido, até o Oliveira Canindé falou muito bem na entrevista coletiva após o jogo, que falta aquele último passe com qualidade, falta aquela finalização com qualidade dentro do gol. Claro que o Samuel foi muito exigido para o jogo e para os atletas do Campinense também, mas falta muito a qualidade técnica no elenco do Campinense. E isso faz toda a diferença num jogo contra uma equipe de um patamar acima, como o Botafogo, como o Atlético Mineiro, que sabe administrar uma partida, principalmente como ontem, com superioridade no placar, logo no início, né, que foi o gol do Lohan aos 14 minutos. Então o Botafogo soube administrar esse placar, saiu de campo com a vitória. Merecida vitória, mas que talvez o Campinense, um empate, talvez fosse um resultado mais justo ou até uma vitória do Campinense também. Bom, você falou aí várias vezes do goleiro Samuel Pires, o Felipe acaba de chegar aí para treinar com o Botafogo, novo contratado. Como é que vai ficar essa briga aí Pois é, ontem pelo gol, e também no ataque tem o Lucas Simon que faz sombra ao Lohan. Então, essa pergunta foi feita ontem ao Pisa na entrevista coletiva após o jogo, e ele foi categórico. Ele disse que fica até chato na situação dele enquanto treinador, tirar dois jogadores que estão fazendo boas apresentações e colocar jogadores que estão chegando agora, não fizeram pré-temporada aqui, enfim, que estão há pouco tempo no clube. Vai ficar muito chato para ele enquanto treinador. Mas claro que ele não descartou que esses jogadores vão ter a oportunidade no momento certo. Tanto o Lucas Simon, que é aquele jogador, o argentino que veio para fazer a sombra justamente no Lohan, o tão cobrado camisa 9 desde algumas temporadas atrás, que a torcida do Botafogo cobra muito dessa referência no ataque, o centroavante camisa 9, brigador, que faz o pivô, que gira e chuta para o gol. E no goleiro, o Samuel Pires, que é desde a saída do Saulo, o Samuel que veio para ser a sombra do Saulo, ganhou a vaga dele porque o atleta foi para a Ferroviária de São Paulo, tem agora uma sombra que dispensa comentários, que é o Felipe, um jogador experientíssimo, passou aí por várias equipes a nível nacional de futebol, jogou campeonatos internacionais, Copa Libertadores, Sul-Americana, enfim, dispensa comentários, uma contratação de peso que vai sim brigar pela titularidade, mas que o Pisa ele vai ter esse cuidado até para não perder o grupo, né? Porque se você faz essa substituição de dois jogadores pontuais sem o merecimento devido e com o atleta titular fazendo boas apresentações, você acaba perdendo o grupo. Então o Pisa tem esse cuidado realmente com o elenco do Botafogo. A gente tem Botafogo enfrenta aí o CSP já neste sábado. Você acha que Pisa deve fazer uma equipe mista aí? Com certeza. Eu acho que o Pisa ele não deve repetir a estratégia do ano passado no Campeonato Paraibano, quando o treinador preferiu tirar todo mundo e colocar um time alternativo, mas eu acredito que ele vai fazer mudanças importantes. O jogo de ontem deixou alguma coisa nas entrelinhas, por exemplo, a escalação do Erivelto como titular no lugar do Juninho, que vinha fazendo esse papel de extremo do lado direito. Pode ser que o Juninho seja titular contra o CSP, visto que descansou uma semana, né? Também o caso do Pimentinha, que foi sacado no jogo de ontem, o Dico entrou como titular, ele pode entrar eventualmente como titular no jogo contra o CSP, ou não, ele pode também conservar esses atletas que jogaram agora, justamente para eles pegarem o ritmo para essa partida contra o CSP. Tanto o Erivelton na direita,
como o Dico entrando como titular. Mas ele, sem dúvida, vai fazer muitas modificações, principalmente no setor de meio de campo. Você vê o Rodrigo Andrade, é um dos atletas que mais jogou durante esses 8 jogos do Botafogo na temporada. Então, com certeza, ele vai fazer mudanças importantes e pontuais nesse time do Botafogo para o jogo contra o CSP. Ô, Boto, a gente comparando os dois grupos A e B nesse Campeonato Paraibano, mais uma vez, mais um ano aí, o grupo A com a pontuação sempre mais alta aí que o grupo B, né? É bem desequilibrado, né? Um fato, inclusive, que a gente comentou naquele programa do fim do ano passado, já que se tinha o regulamento desse ano, as equipes já estavam dispostas nos grupos, e a gente falou, no grupo A, que é o do Botafogo, a gente tem um time de Série D, que é o Atlético de Cajazeiras, 2 de Série C, que é o Botafogo, e 13. E ainda brigando por fora, temos a Desportiva Pere Lima e o Sport Campina. Então, é um grupo muito forte comparado ao outro lado, que, disputando divisão nacional, só tem o Campinense. Logicamente que tem a força do Souza, é um time a ser batido, mas essa disparidade entre os grupos faz com que o Botafogo, com menos 2 jogos, com 8 pontos, em terceiro lugar do grupo A, fosse o líder do grupo B. Então, 9 pontos no caso. Exatamente. Né? Beleza, valeu, Boto. Obrigado pela tua participação. Valeu,